Hoje, em Lendas da Aviação, vamos conhecer a história de Alan Shepard. Alan Shepard nasceu em 18 de novembro de 1923 em Derry, New Hampshire, o mais velho dos dois filhos de Alan Shepard Sr. e Pauline Renza Shepard. Shepard inicialmente frequentou a Adams School. Ele era fascinado por aviões e criou um clube de aeromodelismo na escola, e seu presente de Natal em 1938 foi um voo em um Douglas DC-3. No ano seguinte, ele começou a pedalar até o aeroporto de Manchester, onde fazia qualquer tipo de trabalho em troca de uma viagem ocasional de avião ou de aulas informais de voo. Com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, o pai de Shepard queria que ele se alistasse no exército, mas Shepard escolheu a Marinha. Em 1940, passou facilmente no exame de admissão à Academia Naval dos Estados Unidos em Anápolis, mas aos 16 anos era jovem demais para ingressar naquele ano. Em vez disso, a Marinha o enviou para Admiral Farragut Academy, uma escola preparatória para a Academia Naval, onde se formou com a turma de 1941. Os testes administrativos em Farragut indicaram um QI de 145. Em Anápolis, Shepard gostava de esportes aquáticos. Ele era um velejador entusiasta e competitivo, vencendo diversas corridas, incluindo uma regata realizada pelo Annapolis Yacht Club. Ele aprendeu a navegar todos os diferentes tipos de barcos que a academia possuía, incluindo o USS Freedom, uma escuna de 90 pés. Durante as férias de Natal de 1942, ele foi para o Principia College para ficar com sua irmã, que não pôde voltar para casa devido às restrições de viagens durante a guerra. Lá, ele conheceu Louise Brewer. Eles se casaram em 3 de março de 1945. Eles tiveram apenas um breve período juntos, antes de Shepard se juntar a Cogswell no estaleiro naval de Long Beach em 5 de abril de 1945. Após a guerra, eles tiveram 2 filhos, Laura, nascida em 1947, e Julia, nascido em 1951. Devido à guerra, o curso habitual de 4 anos em Anápolis foi interrompido em 1 ano, e ele se formou e foi comissionado como alferes em 6 de junho de 1944. Em novembro de 1945, Shepard chegou à Estação Aérea Naval de Corpus Christi, no Texas, onde iniciou o treinamento básico de voo em 7 de janeiro de 1946. Ele teve aulas particulares em uma escola de aviação civil local, algo que a Marinha desaprovava, obtendo uma licença de piloto civil. Suas habilidades de voo melhoraram gradualmente e no início de 1947 seus instrutores o avaliaram acima da média. Ele foi enviado para a Naval Air Station em Pensacola, na Flórida, para treinamento avançado. Seu teste final foram 6 pousos perfeitos no porta-aviões USS Saipan. No dia seguinte, recebeu as asas de aviador naval que seu orgulhoso pai prendeu em seu peito. Shepard foi designado para o esquadrão de caça VF-42, pilotando o F-4U Corsair. O esquadrão era nominalmente baseado no porta-aviões USS Franklin Delano Roosevelt, mas estava sendo reformado no momento da chegada de Shepard, e nesse inteirinho o esquadrão estava baseado na Estação Aérea Naval de Norfolk, na Virgínia. Em 1950, Shepard foi selecionado para frequentar a Escola de Pilotos de Testes Naval dos Estados Unidos, na Estação Aérea Naval Patuxent River, em Maryland. Após a formatura, participou de trabalhos de testes de voo que incluíram testes de alta altitude para obter dados sobre a luz em diferentes altitudes e sobre uma variedade de massas de ar sobre o continente americano. Em 1957, ele foi piloto de testes do projeto F-5D Skylancer. Shepard não gostou do avião e seu relatório desfavorável acabou com o projeto. Seus últimos 5 meses em Patuxent foram passados como instrutor na escola de pilotos de teste. Ele então frequentou o Naval War College em Newport, Rhode Island, e ao se formar em 1957 foi designado para o Estado-Maior do Comandante em Chefe da Frota do Atlântico.
5 como oficial de prontidão de aeronaves. Nessa época, ele havia registrado mais de 3.600 horas de voo, incluindo 1.700 horas em jatos. Em 1959, a recém-formada NASA recebeu permissão do presidente Dwight Eisenhower para recrutar os seus primeiros astronautas das fileiras dos pilotos de testes militares. Os registros de serviço de 508 graduados em escolas de piloto de testes foram obtidas do Departamento de Defesa. Destes, foram encontrados 110 que atendiam aos padrões mínimos. Incluía ter menos de 40 anos, ter diploma de bacharel ou equivalente e não ser mais alto que o padrão pré-estabelecido. Embora houvesse flexibilidade com alguns requisitos, o requisito de altura era firme, devido ao tamanho da espaçonave do projeto Mercury. Os 110 selecionados foram então divididos em 3 grupos, com os candidatos mais promissores no primeiro grupo. O primeiro grupo de 35, que incluía Shepard, reuniu-se no Pentágono em 2 de fevereiro de 1959. Os oficiais da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais foram recebidos pelo chefe de operações navais, almirante Arleigh Burke, enquanto os oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos foram abordados pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea dos Estados Unidos, General Thomas White. Ambos prometeram o seu apoio ao programa espacial e prometeram que as carreiras dos voluntários não seriam afetadas negativamente. Funcionários da NASA então os informaram sobre o projeto Mercury, admitiram que seria um empreendimento arriscado, mas enfatizaram que era de grande importância nacional. O processo de briefing foi repetido com um segundo grupo de 34 candidatos uma semana depois. Dos 69, 6 estavam acima do limite de altura, 15 foram eliminados por outros motivos e 16 recusaram o serviço. Isso deixou a NASA com 32 candidatos. Como isso era mais do que o esperado, decidiu-se não só não se preocupar com os restantes candidatos, mas também selecionar 6 astronautas em vez dos 12 originalmente planejados. Depois, veio uma série exaustiva de testes físicos e psicológicos na clínica Lovelace e no laboratório médico aeroespacial Wright. Apenas um candidato, Lovell, foi eliminado por motivos médicos nessa fase e o diagnóstico foi posteriormente considerado errado. Shepard foi informado de sua seleção em 1º de abril de 1959. As identidades dos 7 foram tornadas públicas em uma conferência de imprensa na Dolly Madison House em Washington, em 9 de abril de 59. Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Wally Schirra, Alan Shepard e Deck Slayton. A enormidade do desafio que tinham pela frente ficou clara algumas semanas depois, na noite de 18 de maio de 59, quando os 7 astronautas se reuniram no Cabo Canaveral para assistir ao lançamento do primeiro foguete, um Atlas SM semelhante àquele que os colocaria em órbita. Poucos minutos após a decolagem, ele explodiu espetacularmente, enfrentando a intensa concorrência de outros astronautas, principalmente de John Glenn. Shepard parou de fumar e adotou o hábito de Glenn de fazer uma corrida matinal, embora não tenha chegado ao ponto de desistir dos coquetéis. Em 19 de janeiro de 1961, Robert G. Root, diretor do Grupo de Tarefas Espaciais da NASA, informou aos 7 astronautas que Shepard havia sido escolhido para a primeira missão tripulada americana ao espaço. Durante o treinamento, ele voou 120 voos simulados. Embora seu voo estivesse originalmente programado para 26 de abril de 1960, atrasos devido a trabalhos preparatórios não planejados fizeram com que este fosse adiado várias vezes, inicialmente para 5 de dezembro de 1960, depois para meados de janeiro de 61 e 6 de março. Em 12 de abril de 1961, o cosmonauta soviético Yuri Gagarin se tornou a primeira pessoa no espaço e o primeiro a orbitar a Terra. Em 5 de maio de 61, Shepard pilotou a missão Mercury Redstone 3 e se tornou a segunda pessoa e o primeiro americano a viajar para o espaço. Ele nomeou sua espaçonave Mercury Spacecraft 7 de Freedom 7. Ele foi lançado por um foguete Redstone e, ao contrário do voo orbital de 108 minutos de Gagarin em uma espaçonave Vostok, 3 vezes o tamanho de uma cápsula Mercury, Shepard
Shepard permaneceu em uma trajetória balística por um voo suborbital de 15 minutos, que o levou a uma altitude de 116 milhas. Ao contrário de Gagarin, cujo voo era estritamente automático, Shepard tinha algum controle da Freedom 7, da altitude da espaçonave em particular. O lançamento de Shepard foi visto ao vivo na televisão por milhões de pessoas. Um helicóptero de recuperação chegou depois de alguns minutos e a cápsula foi parcialmente retirada da água para permitir que Shepard saísse pela escotilha principal. Todo o processo de recuperação durou apenas 11 minutos. Shepard foi celebrado como um herói nacional, homenageado com um desfile em Washington, Nova York, Los Angeles e recebeu a medalha de serviço distinto da NASA do presidente John Fitzgerald Kennedy. Ele também foi premiado com a Distinguished Flying Cross. A missão foi o primeiro voo espacial humano tecnicamente completo. Shepard serviu como comunicador de cápsula Capcom para o voo orbital da Mercury Atlas de Glenn e para o Mercury Atlas 7 de Carpenter. Nos estágios finais do projeto Mercury, Shepard estava programado para pilotar o Mercury Atlas 10, o MA-10, que foi planejado como uma missão de 3 dias. Ele nomeou a espaçonave Mercury de Freedom 7-2 em homenagem à sua primeira espaçonave, mas em 12 de junho de 1963, o administrador da NASA, James Webb, anunciou que Mercury havia cumprido todos os seus objetivos e que nenhuma outra missão seria realizada. Shepard chegou a fazer um apelo pessoal ao presidente Kennedy, mas sem sucesso. Depois que a missão Mercury Atlas 10 foi cancelada, Shepard foi designado como piloto de comando da primeira missão tripulada do projeto Gemini. No final de 1963, Shepard começou a sentir episódios de tontura e náuseas extremas, acompanhados por um ruído alto e estridente no ouvido esquerdo. Ele tentou manter isso em segredo, temendo perder o status de voo, mas estava ciente de que se um episódio ocorresse no ar ou no espaço poderia ser fatal. Após um episódio durante uma palestra em Houston, para onde havia se mudado recentemente de Virginia Beach, Shepard foi forçado a confessar sua doença a Slayton, que agora era diretor de operações de voo, e procurar ajuda dos médicos da NASA. Os médicos diagnosticaram a doença de Meniere, uma condição na qual a pressão do fluido aumenta no ouvido interno. Essa síndrome faz com que os canais semicirculares e os detectores de movimento se tornem extremamente sensíveis, resultando em desorientação, tontura e náusea. Não havia cura conhecida, mas em cerca de 20% dos casos a doença desapareceu por si só. Eles prescreveram diuréticos na tentativa de drenar o líquido do ouvido. Eles também diagnosticaram glaucoma. Um raio-x encontrou um caroço em sua tireoide e em 17 de janeiro de 64, os cirurgiões do Hospital Hermann removeram 20% dele. A condição fez com que Shepard fosse removido do status de voo. Shepard foi designado chefe do escritório dos astronautas, com responsabilidade de monitorar a coordenação, programação e controle de todas as atividades envolvendo os astronautas da NASA. Ele passou grande parte de seu tempo investindo em bancos e imóveis. Shepard então soube que havia um médico em Los Angeles que havia encontrado uma possível cura para sua doença e ele marcou sua operação. A cirurgia foi realizada no início de 69 no Hospital St. Vincent's, em Los Angeles. A cirurgia foi bem sucedida e Shepard foi restaurado ao status de voo completo em 7 de maio de 69. Shepard fez seu segundo voo espacial como comandante da Apollo 14 de 31 de janeiro a 9 de fevereiro de 1971. A terceira missão de pouso lunar bem-sucedida da América, Shepard pilotou o módulo lunar Antares para o pouso mais preciso de todo o programa Apollo. Ele se tornou o quinto e, aos 47 anos, o homem mais velho a andar na Lua. Esta foi a primeira missão a transmitir com sucesso imagens de televisão a cores da superfície da Lua, usando uma câmera de tubo Vidicon. A câmera colorida da Apollo 12 forneceu alguns breves momentos de transmissão colorida antes de ser inadvertidamente apontada para o Sol, encerrando sua utilidade. Enquanto estava na Lua,
Shepard usou um mastro com a ponta com 6 ferros Wilson presa a uma alça de coleta de amostra lunar para brincar com bolas de golfe, eternizando o momento como um astronauta jogando golfe na Lua. Para esta missão, Shepard foi premiado com a Medalha de Serviço Distinto da NASA e a Medalha de Serviço Distinto da Marinha. Após Apollo 14, Shepard retornou ao cargo de chefe do escritório de astronautas em junho de 1971. Ele foi nomeado pelo presidente Richard Nixon como delegado à 26ª Assembleia Geral das Nações Unidas, servindo de setembro a dezembro de 71. Ele foi promovido a contra-almirante por Nixon em 26 de agosto, o primeiro astronauta a alcançar este posto, embora McDivitt já tivesse sido promovido a general de brigada da Força Aérea. Ele se aposentou da NASA e da Marinha em 31 de julho de 1974. Depois que Shepard deixou a NASA, ele atuou como conselheiro de muitas empresas. Ele foi membro da American Astronautic Society e da Society of Experimental Test Pilots, do American Fighting Aces e de muitas outras associações. Em 1984, ele e os outros astronautas sobreviventes do Mercury, junto com Beth Grissom, a viúva do astronauta Gus Grissom, fundaram a Mercury 7 Foundation para arrecadar dinheiro para bolsas de estudo para estudantes de ciências e engenharia na faculdade. Em 1995, a organização foi renomeada como Astronaut Scholarship Foundation. Shepard foi eleito presidente, cargo que ocupou até outubro de 1997, quando transferiu-o para o astronauta Jim Lovell. Em 1994, ele publicou um livro com 2 jornalistas, Jay Barbary e Howard Benedict, chamado Moonshot: The Inside Story of American Race to the Moon. O livro também foi transformado em uma minissérie de TV em 1994. Shepard foi diagnosticado com leucemia em 1996 e morreu em Pebble Beach, Califórnia, em 21 de julho de 1998. Ele foi o segundo astronauta que caminhou na Lua a morrer. Jim Irving foi o primeiro em 1991. Sua viúva, Louise, resolveu cremar seus restos mortais e espalhar as cinzas, mas ela morreu de ataque cardíaco 5 semanas depois, em 25 de agosto de 98, às 17 horas, horário em que Shepard sempre ligava para ela. Eles estavam casados há 53 anos. A família decidiu cremar os dois e as cinzas espalhadas por um helicóptero da Marinha sobre Stillwater Cove, em frente à sua casa em Pebble Beach. Seu nome era Alan Bartlett Shepard, sem dúvida alguma, uma das maiores lendas da aviação mundial.